Veja o rei com retidão reinar. Ouça a língua com clareza falar. O fruto será paz, eu vejo em teus sinais de amor. O morto viverá e o surdo ouvirá o Senhor. E então, em meio ao caos, tu vens e acaba com a dor. De joelhos cantarei, Maranata, ora vem nosso Rei. E a ti cantamos, Jesus, nós te adoramos, Santo Jesus, a ti é quem clamamos, a ti a glória e o com
vão me ouvir para falar que está sem som. Isso é verdade. A comédia aí. Mas a gente já vai ver aqui já que está acontecendo, mas me parece que a internet está sem som, não sei se... Está sem som, né? Está sem som. Então, daqui a pouquinho a gente vai arrumar aí, vamos ver se vai deixar. Tio não. Agora está com som, agora voltou. Com som. Parece que agora voltou. Confirmem, por favor, aí no Confirmem, comentário. por favor, mas assim, mas pelo que eu vi aqui no meu, agora voltou o som. Então, eu estava comentando que é uma maneira de você evangelizar. Voltou, o André Fidelis já confirmou aqui. Então, você pode evangelizar também compartilhando essa live. Nós fizemos aqui menção ao nome da Fernanda Turini, que está mandando aqui já o paz, boa noite, está compartilhando. Então, que Deus possa abençoar desde já grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E aí, pastor Ezequias, tem melhor jeito de começar que não seja orando a Deus? De forma alguma. A oração é a chave. A oração é a chave. Então, pastor Ezequias, faz a gentileza, ora por nós aí, ora por essa programação de hoje, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, e comunicar o Teu santo nome, que é um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome, Senhor. E que o Senhor possa, através desse programa, alcançar pessoas, alcançar vidas, Senhor, que nessa hora, de repente, estejam precisando de um auxílio, de um conselho, e que nós possamos ser usados hoje, Senhor, em detrimento a isso. Pai querido, seja conosco nesse programa, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, que participam online ou também depois que estiverem vendo esse programa, que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um deles, Senhor, assim como nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, amém. Então, boa noite oficialmente, pastor Ezequiel, tudo bem com você? Boa noite, Bira. Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, né? E estamos aqui mais uma segunda-feira com esse programa abençoado, anunciando esse amor de Jesus para você, para sua casa, para sua família e todos aqueles que nos ouvem, não é? É isso aí. Então, e por onde andou o Alexandre? O Alexandre, olha, eu fiquei sabendo, sabe o que aconteceu? Já mandar antes eu passar a palavra aqui pro Turini. Sábado foi dia de Maia Judas, né? Ele estava com medo de andar na rua e ser maiado, aí ele viajou, foi para fora do país. Né? Mas brincadeiras à parte, o Alexandre está curtindo ali uma uma férias razoável, né? Porque Isso, 16 dias de férias é férias que não é qualquer um que tem esse privilégio de tirar, mas está tirando umas férias abençoadas e merecidas, sobretudo. Eu creio que ele e a sua família estão sendo abençoados. Então, desde já, um abraço para Deus abençoe aí, Alexandre, seus dias de descanso. É isso aí. E antes de falar do nosso convidado, talvez você tenha reparado nessa caneca abençoada aqui. O nosso convidado, só para dar um spoiler, ele e sua esposa, ele faz esse tipo de arte, além de outros tantos atributos de que ele faz, né? Também fotógrafo, também ele já teve trabalho, ele e sua esposa, com brindes, com uma série de coisas, e tem um projeto muito lindo que a gente vai falar aqui nesse dia. Então, esse convidado tem uma coisa em comum comigo que eu gosto bastante, porque ele nasceu no mesmo dia que eu. Não sei se foi no mesmo ano, mas foi no mesmo dia. 8/3. 8/3. Puxa vida, achei que era mais novo, mas tudo bem. Mas eu estava comemorando o meu aniversário quando você nasceu. Então, Adriano Turini, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Uma boa noite para você, Adriano. Pastor Biratã, pastor Ezequias, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez por esse convite, por esse espaço para a gente conversar a respeito desse tema que virou um propósito na nossa vida, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o projeto. Mas o pastor Toninho fala muito sobre isso, né? Que o Deus, o propósito... Como é que é? O propósito de Deus encontra o homem. Encontra o homem. E foi justamente isso que aconteceu na nossa vida, né? Com relação à história familiar e tal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e sobre a conscientização sobre o autismo, que é agora no mês de abril, né? Mês de abril, mês de conscientização sobre o autismo. E antes até mesmo de partir para as perguntas, só mandar um abraço para quem está participando de forma online. Pastor Ezequiel, tem muita gente já participando, né? Participando aqui, André Fidelis falando boa noite, Fernanda Turini, sua esposa está participando, né? Aqui conosco. Jonalter José de Campos, não sei se assim pronuncia seu nome, mas está participando também de forma online. Que mais aqui, ó? Enfim, tem muita gente participando. Começa de novo, André Fidelis. Mas eu creio que agora já engatamos a quinta aqui, viu, André? Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Então, Adriano, antes de falar aqui um pouco desse mês, que é o mês de conscientização a respeito do autismo, né?
a gente começa a brincar aqui, né, pastor Ezequias, né? De quem que é você na fila do pão, mas, puxa vida, como é que você chegou? Me fala um pouco, você é casado, quantos filhos você tem? Conta um pouco para nós aqui, quem que é o Adriano Turini na fila do pão? Esse é o momento da surpresa, né? Assim, todo mundo assusta quando eu falo isso, né? Mas hoje eu sou casado com a Fernanda, né? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Temos 5 filhos. 5 filhos. Temos o Lourenço com 15, a Stephanie com 11, a Sara e o Samuel com 5 e a Aimee com 3 anos. Falo que a Aimee foi o teste cardíaco, né? Porque foi a surpresa das surpresas. Então, mas são uma bênção assim na nossa vida. Então, nós temos 5 filhos. Chegamos na quadrangular em 2019, em junho de 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. E eu tenho certeza absoluta disso, que foi o que salvou minha vida. Porque nós chegamos aqui em julho de 2019, 17 de julho de 2019. Veio sozinho ou veio a convite de alguém? Eu vim a convite da Aline e do Evandro, do Cupim do Tchê. São grandes amigos nossos, né? E nós estávamos num processo bem complicado naquele momento, que a gente estava partindo para o divórcio, né? Eu e a Fernanda. Então, nós tivemos vários problemas no casamento, então, aquele momento estava sendo uma decisão para o divórcio. E quando surgiu esse convite, houve também a nossa conversão e daí uma reconstrução, né? E daí começamos a mudar completamente o cenário da nossa vida aí, né? Tanto que depois dela nasceu 2 filhos, né? Então, ou seja, 3, né? 3, né? 3 filhos, tem razão. Então, ou seja, uma restauração... A bênção da segunda casa é maior que da primeira. Que bênção. Né? Então, nós fizemos, né? Nós tivemos essa conversão e daí mudou completamente a nossa vida, né? Porque em março de 2020 fechou por conta da pandemia. Em junho de 2020 nasceram gêmeos. Fecharam o quê? Os seus negócios, né? Consequentemente, fechou os nossos 3 negócios junto em março. Né? Porque a gente tinha uma empresa de formatura, o estúdio fotográfico e a empresa de brindes. Que foi dos mais abalados, nos 3. E não foi assim, diminuiu, liquidou. Né? Acabou com Jesus, tudo. Né? Então, foi muito complicado, foi muito difícil. Até o Xangai, que é o pastor Márcio, né? Que hoje está em Rafael, ele falou assim, Adriano, ainda bem que você está na igreja. Porque se você não conhecesse a Cristo e você estivesse passando por tudo que você está passando, você já tinha infartado. E eu tenho certeza absoluta disso. Porque assim, na igreja, a igreja é interessante, o processo que a gente passa é que é um processo de ensino, né? E aí você encontra caminho, né? Existe o caminho no meio do deserto. Então, talvez foi esse caminho que Deus botou na sua frente para você ter uma razão, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, porque algumas pessoas até acreditam, né, pastor Ezequias, que a pessoa veio para a igreja e os problemas acabaram, né? E para você, foi o contrário. Você veio para a igreja, parece que piorou uma parte, pelo menos, parece que piorou. Passou isso pela cabeça? Olha, sendo meio honesto, assim, porque é claro que às vezes muitas pessoas têm essa sensação. Puxa vida, parece que eu estou buscando a Deus. É um pensamento enganoso, na verdade, né? Parece que eu estou indo para trás, né? Não sei o que parece que está acontecendo. Na realidade, assim, ó, eu sempre costumo dizer, eu sempre cito isso como um testemunho de fé mesmo, assim, né? Um aprendizado muito grande. Chegou num ponto onde eu tentei várias coisas depois já da minha conversão e eu tentava e nada dava certo. Né? Tentava mudar de ramo, tentava fazer alguma outra coisa e as coisas não aconteciam. E assim, nasceram os gêmeos, daí nós tivemos um problema familiar que eu precisei devolver o prédio onde eu estava no centro, daí voltamos tudo para casa, a nossa empresa, então ficou muito tumultuado. E num dado momento, quando eu fiquei sabendo da gravidez da Aimee, que aconteceu definitivamente sem ninguém esperar, assim, né? Infelizmente não, mas assim, foi uma surpresa para nós. Não era projeto. Naquele momento, absolutamente, né? Tudo fechado, com as 3 empresas tentando recuperar e tal. Eu falei para o pastor Toninho que eu precisava conversar com ele, porque tudo que eu estava fazendo na minha vida não estava dando certo. E o pastor Toninho simplesmente falou assim para mim, fique tranquilo, vai dar tudo certo, uma hora a gente senta e conversa. E eu falo que eu ficava que nem a mosca em volta da sopa. Onde ele estava, eu tentava meio que ficar perto para ele me chamar para essa conversa. E não dava certo da gente conversar. E aquilo, naquele momento, me levou até uma certa revolta com a igreja, com o próprio pastor Toninho. Tipo assim, olha, ninguém tá ligando para mim. Né? Só que antes de eu me rebelar,
eu resolvi fazer algo que fica a sugestão para que todos façam. Antes de se rebelar com uma liderança, antes de se rebelar com a igreja, com Deus e tal, dobra o joelho de madrugada e peça uma orientação para o Espírito Santo. Eu vim do catolicismo, né? Eu era católico até os 35 anos e fazem 6 anos que nós estamos aqui na Quadrangular. E tinha muita idolatria. Então, a todo lugar que eu ia, eu levava uma imagem dentro do bolso e tal, porque eu confiava no poder da imagem e tal. E nunca a imagem de Jesus ou a imagem de Deus, né? Porque não existe a imagem de Deus. Sempre algum, né? E quando eu vim para cá, eu acho que naquela noite o Espírito Santo falou para mim: você está querendo trocar uma idolatria que você tinha no passado pela idolatria do seu pastor. Nossa, forte, hein? E não é o seu pastor quem vai resolver os seus problemas. Quem vai resolver os seus problemas sou eu, o Espírito Santo, e você aí, de joelhos, buscando a presença de Deus. Então, naquele momento, houve uma mudança até no meu entendimento sobre a fé. Então aí você literalmente entendeu o propósito de tudo. Ali eu acho que eu tive o verdadeiro encontro com Deus. Que assim, daí definitivamente eu tirei tudo da frente de Deus e entendi que nós temos esse acesso direto a Deus. E você vê que é interessante, né? E não é tão trivial a pessoa ter esse entendimento, né? Eu creio que, assim, acho que o pastor Toninho e a pastora Lourdes são anjos da igreja e, naturalmente, existe uma cobertura espiritual Sim. dele sobre as nossas vidas, né? Mas eu creio que esse acesso ao próprio Deus, ele é um acesso que Deus, através do Espírito Santo, através do próprio Jesus, nos dá essa independência de a gente buscar o próprio Deus, né, baseado naquilo que tem. Eu acho que não há nenhum mal em você pedir um aconselhamento dele, mas sua vida, né, acho que ela não pode depender apenas de um aconselhamento, mas ela deve depender exclusivamente, né, da direção de Deus. Eu acho que e foi muito sábio, espiritualmente falando, da sua parte, ter esse discernimento espiritual e ter ouvido essa voz e falar: puxa vida, realmente eu não preciso de pessoas, eu preciso ter acesso a Deus. Não que, pelo amor de Deus, eu quero ter muita cautela, não vou falar aqui, né, para não, é claro, não como é que se diz? Não depreciar a imagem do pastor Toninho. Claro. Eles são uma bênção, né? Tanto que, para mim, é uma referência em muitos aspectos, muitas coisas. Mas, Bira, logo quando eu cheguei na igreja, nós trabalhávamos com formatura. E o que é uma formatura hoje, né, naquela época que eu trabalhava? Você tinha que encher a festa de telão, bebida e funk do começo ao fim. E aquilo me incomodava, porque eu fazia a festa no sábado e no domingo eu estava com a Bíblia na mão. E aquilo começou a me incomodar de uma forma que eu pedi uma reunião com o pastor Toninho, recém-chegado, isso foi no final do ano de 2019, e eu falei para ele o que estava me incomodando. E daí entra essa ideia da responsabilidade do pastor, da palavra que o pastor vai lançar para a sua vida. Ele virou para mim e falou assim: Adriano, eu não posso falar para você, desista de formatura, porque realmente, né, não tem, são os pés em duas canoas. Ele falou: você tem uma família para sustentar. Ele falou: então é uma decisão sua. Mas se você está incomodado dessa forma, o Espírito Santo já vem trabalhando na sua vida. E essa foi a palavra que ele me deu. Ou seja, ele não me deu uma orientação. Não, realmente, saia desse ramo e se dedique a outro. Sim. Porque tudo que viesse depois seria meio que uma responsabilidade dele. Aí entra, é claro que até, não que é imprudente, né? Porque existe, na verdade, processos a serem feitos, né? E o processo de conversão, quando você pega um carro, por exemplo, e vai se converter, ele não dá cavalo de pau. É um processo de conversão e é um processo que, à medida que você vai tendo entendimento e esclarecimentos à luz da palavra de Deus, aquilo vai gerando mudança de comportamento. Porque você vai buscar a santificação, que é acertar o alvo. E para acertar o alvo, você precisa saber onde ele está, certo, pastor Ezequiel? É que o teu contexto é o seguinte: Naamã foi procurar o profeta Eliseu. E aí, quando ele chegou lá, com toda a pompa, carruagem, soldados, e aí ele com uma comitiva gigantesca, e aí ele foi ao profeta. E aí o profeta, o que é que o profeta disse? Aí chamou o Geazi e disse assim: olha, o Eliseu, Primeiro que nem recebeu, né? Tem uma coisa estranha aí acontecendo na rua. Tem uma carruagem, tem um general ali e quer falar com você. Aí disse: não, ele não quer falar comigo. Não, pode ir, dispense. Né? E aí o Naamã ficou bravo.
Talvez foi a tua mesma posição, né? Até ele ir e vir e vir. Então, veja bem, é que às vezes as pessoas, elas meio que confundem, né? Como o Bira falou com muita propriedade, que o pastor é aquele que conduz o povo, né? Mas você, como crente, você tem livre acesso ao Pai Celestial, ao Pastor Supremo, que é o nosso Deus, né? Então, você encontrou esse acesso, né? Buscando a Deus. Então, a oração, para mim, não existe oração forte, existe oração. A oração é uma ferramenta que te leva, é um meio, né? Que te leva a Deus. E a resposta certa, ela vem de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vive, né? Ele vive, ele fala, né? E é importante que a gente aguce os nossos ouvidos e treine os nossos ouvidos para que a gente possa ter essa sensibilidade. Ouvir a sensibilidade e possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, você foi muito feliz em perceber isso, ouvir essa voz, né? E certamente a tua história de fé, ela mudou ali, como você mesmo falou, né? Então, é isso que é o brilho do Evangelho, é justamente esse. É a gente, no meio da dificuldade, do deserto, a gente encontrar o caminho, a gente encontrar o maná, encontrar uma rocha jorrando água, né? Encontrar cordonizes, né? Ali Elias esteve numa caverna e ali Deus mandou o alimento, mandou água, e a gente, né, é sustentado por Deus, né, no meio do deserto. De que forma Deus sustentou literalmente você? Eu tenho certeza que se você olhar para trás, não tem outro contexto mais poderoso do que a mão de Deus sobre a tua casa. Não, com certeza. Até antes de, só mandar um abraço para quem está participando de forma online, só para fazer uma interação com o pessoal aqui, claro, ó. claro. Tá, a Aida Gomes, lá da cidade de Timburiá, está falando paz seja convosco, igreja, né? Aida, quer ver que... Onde fica Fidelis, Timburiá, né? Timburiá, não sei que Onde estado fica? Timburiá, né? Timburiá, acho que é isso que se pronuncia. E André Fidelis falou assim, casar e multiplicar. Ela está falando aqui que aconteceu algo, né? Algo assim grandioso na vida de vocês aqui. A Maria Basiotti também passa já convosco. Quero mandar um abraço também aqui para quem está participando também. A gente tem, né, hoje, tanto no Facebook como no YouTube, né? A Sol Marisol está participando. Antenor Danuzete falando que Deus é lindo, né? Enfim, e que Deus possa abençoar grandemente. Continue participando e interagindo aí. Então, voltando aqui, a pergunta do pastor Ezequias, desculpa ter interrompido, mas era mais para interagir. Então, conte para nós sobre essa mão de Deus aí na sua vida, como é que foi, até para a gente também partir de como que o autismo, né? Depois da próxima pergunta, falar como que o autismo entrou aí na vida. No contexto. Né? Na realidade, assim, eu falo que dá para perceber a mão de Deus desde sempre, junto com a gente, né, nessa conversão, porque... Eu falo que assim, o Lourenço uma vez, logo no comecinho, ele participou de acho que foi em abril de 2020, acho que foi até antes, porque, né, eu lembro que personagem que ele fez, que ele tirou um papelzinho num teatro aqui na igreja, que ficava aqui no subsolo, ele fez o papel de Davi, né, e ele trouxe um papelzinho lá e falou, ó, é para você tirar um papel aqui. Daí eu tirei lá, e o papel que eu tirei naquela ocasião foi endireitarei os seus caminhos. E eu entendo que, assim, em 2018, nós perdemos uma gestação. Né? Eu e a Fernanda estávamos tentando o terceiro filho, nós perdemos a gestação. E daí, em 2019, aconteceu tudo isso, e em 2019, né, no meio de 2019, nós nos convertemos. Então, eu entendi que aquele momento onde nós perdemos aquele bebê, era que Deus precisava que nós colocássemos a nossa casa em ordem, porque nós não resistiríamos, naquele momento, mais uma gestação, e tudo o que significaria mais um filho na nossa vida naquele momento. Né? Então, depois da nossa conversão, com 3 empresas fechadas, ainda Deus nos abençoou com 3 filhos. E eu não posso falar para vocês que falta alguma coisa. Né, da última vez que eu vim, eu dei o meu testemunho pessoal, né, das lutas, das dificuldades você e tal. Do veículo, do desafio que você tinha, que era só pela graça de Deus, enfim. E assim, não posso falar que Deus deixou faltar alguma coisa. Mas eu entendo que faltava pneu, eu lembro que faltava pneu, e aí alguém doou os pneus para você, né? Então, assim, glória a Deus. Eu acho que o grande tratamento que Deus fez na nossa casa
Primeiro foi em mim com relação ao orgulho. Né? O sucesso profissional, né, que a gente estava galgando ali, estava alcançando até 2018, me fez esquecer absolutamente de Deus. Então, eu me sentia o cara, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que aconteceu foi perder. Por exemplo, quase perdi o casamento, daí eu me converto. Daí, logo em seguida, começa a quebradeira das empresas, das 3. Aonde está o poderio que eu entendia que eu tinha, que era o poderio em cima do dinheiro? Daí eu fiquei sem absolutamente nada. E a primeira coisa que aconteceu naquele momento foi acabar os amigos. Pessoas que eu sustentava meio que assim, com 150 mil, 300 mil no ano ali de contratos, que me recebiam com um tapete vermelho, simplesmente não olhavam mais na minha cara. Pessoas que eram muito próximas a nós, assim, de fazer churrasco de segunda-feira em casa, toda semana e tal, nunca mais voltaram em casa. Só que daí também veio uma palavra dizendo que não foram as pessoas que se afastaram. Deus precisava que eu estivesse longe daquele mundo que eu vivia. Porque senão, né, por exemplo, tinha um amigo que insistia muito que eu voltasse para a formatura. Logo em 2021, 2022, ele teve uma reunião comigo e ele falou, cara, está na hora de você voltar. Eu falei, não vou voltar. E estava muito difícil a situação. Daí, naquele momento, eu fui no monte, numa oração do monte de madrugada, à noite, né, com o pessoal da igreja, e começou aquela música, o primeiro louvor. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Naquele dia, eu tomei a decisão assim, de não olhar mais para trás definitivamente. Então, Deus foi trabalhando de forma maravilhosa assim, na nossa vida. E já trazendo um pouco para o contexto do autismo, né? E antes de falar só do autismo, só um parênteses aqui que eu acho que é importante mencionar para todo mundo, e aí a gente já traz o autismo, que também acho que é porque você está trazendo algo muito relevante, né? O livre-arbítrio dado por Deus, ele permite com que coisas boas e ruins aconteçam com todo mundo. Sim. Então, por exemplo, a perda de um filho, evangélicos e não evangélicos, quem crê em Deus, quem não crê em Deus, todos estão sujeitos a uma situação que acontecer esse tipo de coisa. A grande diferença quando nós estamos em Deus é que Deus, de uma dor, ele consegue trabalhar o nosso coração de transformar algo muito bonito, algo muito lindo. Porque se Deus fizesse só bem para quem é evangélico e é cristão, ele seria um Deus ditador. Porque, vende a mim que vocês vão ter tudo de bom. Aí seria muito fácil. A pessoa ir para a igreja evangélica, os problemas dela acabaram. E é uma grande ilusão isso. Na verdade, você vai ter... Ele é literalmente o Deus que socorre no meio da angústia. Né? Então, é no meio da dor que, na verdade, ele consegue você enxergar algo bonito, algo precioso. E eu creio que na sua vida não foi diferente. E, para mim, você sofreu de coisas que, quando eu cheguei na igreja, também sofri de algo muito parecido, né? De aquilo que eu sempre controlava, que achava que estava no meu controle, você abre mão do seu controle da vida em prol de uma fé, de um desígnio, de um propósito dado por Deus, de uma confiança de que Ele que é o dono do nosso futuro. Só que pisar em terreno desconhecido é algo que, para mim, era um absurdo. E o exercício da fé está realmente aí. Mas, enfim, Turini, então, eu quero até comentar, continue participando, caso tenha alguma pergunta para o Turini, enfim, fica à vontade, ou pedido de oração, aí no final do programa a gente vai estar orando. E aí, voltando para a pergunta aqui, como que, até diante desse contexto, desse cenário, que você acabou hoje, você tem, eu não sei nem qual que é o seu cargo especificamente no projeto, mas você tem um projeto, Samuel, que é um projeto muito lindo. Mas como que o autismo entrou aí na sua vida, até em meio desse processo que você tinha ali, de mudança de escopo de trabalho, de mudança de foco, de conversão, de desafio de ter um casal de gêmeos, depois a Aimee chegando. Como é que o autismo entrou aí na sua vida? Olha, Bira, nós tivemos uma reunião em 2022, mais ou menos, com um amigo, com um conhecido aqui de Piracicaba. Ele queria fazer uma fusão da empresa dele com a nossa. Certo. Então, levaram a minha empresa para a empresa dele, não deu certo a gente fazer aquilo. Mas, na reunião, eu fui na casa dele num domingo, com a minha família e tal, Lorenza, a Stephanie, a Fernanda, e ele tem 2 filhos gêmeos, e um menino é autista. E esse menino, incomodado com a nossa presença, com a quebra de rotina, ele ficou correndo na sala o tempo todo e gritando. Né? Então, muito incomodado. Naquele momento, eu tomei a decisão de tentar levar informação a respeito de autismo. E procurei vários profissionais naquela ocasião, mas eu não tinha o Samuel ainda, que é autista. Né? E foi muito difícil, que toda a porta que eu batia fechava, porque eu queria fazer algo gratuito para levar para as comunidades. Porque, por exemplo, na minha história de vida, eu sou filho de um alcoólatra.
né? Meu pai foi alcoólatra a vida inteira, né? Então, me veio aquilo. Eu falei assim, nossa, eu fico imaginando como que um alcoólatra lida com uma criança dessas em casa. Então, deve bater na criança o tempo todo, achando que a criança vai entender, e a criança não sabe nem por que está apanhando, né? Então, eu falei, eu preciso levar informação. Só que eu não tenho capacidade técnica para falar a respeito. Então, fui buscar pessoas para falar a respeito, mas as pessoas não abriram a porta. Então, como eu tinha outras coisas acontecendo, eu abri mão do projeto e falei, não vou mais atrás disso. Nasceu a Sara e o Samuel, e depois de 1 ano e meio de nascido, já vinham algumas coisas me incomodando, falta de contato visual, ele não brincava com a Sara começou a falar algumas palavras, o Samuel não fala até hoje. Então, aquilo começou a me incomodar, e com 1 ano e meio, o Samuel foi diagnosticado com TEA, com autismo. TEA, transtorno de espectro autista. Ali eu falo que Deus já tinha preparado o terreno. Puxa vida. Ele já tinha colocado aquele desejo no meu coração. E aí, quando meu filho veio com o diagnóstico, e é muito difícil você conseguir informação correta a respeito do assunto. E cedo, né? E muito cedo, muito cedo. Daí, ali, voltou com muita força. Mais uma vez, eu procurei o pastor Toninho, expliquei para ele da situação, né, do diagnóstico. Ele falou, Turino, eu não entendo nada sobre o assunto. Ele falou assim, creio que você também não. Ele falou, mas se você quiser, vá buscar informação. A igreja está aberta para você, se quiser organizar essas palestras. Traga pessoas capacitadas para falar sobre o tema. Mas entre em contato com a Bela, lá no CAICAF, em Ipeúna. É um projeto que nós começamos junto com ela em 27 anos atrás. Ele falou assim, eu acho que Deus está querendo fazer isso de novo na nossa vida, no nosso ministério. Eu achei até legal, assim, né, dele casar as duas ideias. Eu estava tão ansioso e tão interessado que desse certo o projeto, que na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu estava lá em Ipeúna. Nossa. Né, eu mandei mensagem para a Bela domingo à noite, assim que eu saí da igreja. Ela me respondeu, falou, vem amanhã cedo aqui e tal, com a sua esposa. E daí conheci a história deles, que também começou da mesma forma. A menina teve um sério problema de toxoplasmose assim que nasceu. Então, ela nasceu com sérias dificuldades, várias dificuldades. E quando o patrão dela autorizou ela a contratar os médicos e ele ia pagar, ela falou assim, posso ver outras crianças da cidade que precisem desse auxílio para a gente já aproveitar a vinda deles e a gente atender? Falou, pode. E ali surgiu o CAICAF, um projeto social, e hoje já atende 100 famílias. Muito bonito. Nossa, o projeto. Com 60% de verba pública, 40% de verba privada. Então, assim, a Bela foi um incentivo gigantesco assim, para a gente naquele momento. E muita sabedoria do pastor de me encaminhar para pessoas que já passaram pelo processo. Né? Tanto que depois veio documentação e tal, e a Bela nos ajudou muito com relação a isso. Em 2022, nós fizemos a primeira palestra com a terapeuta e com a médica do Samuel, que já estavam fazendo tratamento com ele. Vieram 180 pessoas aqui na sede. Nossa. Já 180. foi um número expressivo para mim naquela ocasião. Para minha surpresa, quando eu fiz a pergunta quem eram pais, apenas 20% do público eram pais, a grande maioria professores. Nossa. Das escolas públicas e particulares de Olha, que Piracicaba. Ali eu entendi que os professores são obrigados a aceitar os alunos, a acolher os alunos das escolas, porém eles não recebem o treinamento devido. Né? Algumas coisas mudaram de 23 para cá, mas ainda tem muito a ser feito. Falta da estrutura, né? E por ser relativamente novo, nós precisamos trabalhar políticas públicas de qualidade. Já houveram algumas iniciativas, mas não foi um resultado tão satisfatório. Então, assim, tem se visto algumas iniciativas, mas ainda, ao meu ver, muito modestas. Mas eu creio que, por exemplo, a Câmara já é a terceira ou quarta vez que eu fui na Câmara. Só esse ano já fui 2 vezes lá. Então, eu acho que esse mandato, tanto do Legislativo, quanto tanto da Prefeitura quanto da Câmara, eles estão empenhados em se debruçar a respeito do assunto e tentar fazer alguma coisa útil para a nossa cidade. E eu tenho certeza que vai acontecer. Tipo de governança, algum em tipo nome de Jesus. Assim, estruturar as ações. Sim. Eu sempre falei que assim é impossível a Secretaria de Educação, da Saúde e da Ação Social não se comunicar a respeito de um caso de autista. Ele precisa das 3.
Ele ser uma precisa ação dos três. em conjunto, né, em comunidade ali, fazer algo. E assim, eu tentei atualizar um carnê de IPTU esses dias. Entra no site do Sem Papel e tenta fazer. Eu demorei 3 horas para achar. A comunicação precisa ser mais ativa, mais fácil. Por exemplo, se você digitar alguma coisa no Google hoje, aparece qualquer palavra que você colocar, vai te dar várias opções. Por que o público não pode ser dessa forma? É isso que eu tenho brigado com algumas instituições, algumas coisas que eu tenho falado. Mas, pois bem, em 23 nós fizemos novamente mais uma palestra. E, para minha surpresa, assim, a mão de Deus, mais uma vez, né? Eu consegui uma matéria no Jornal de Piracicaba falando sobre a dificuldade dos professores com as crianças autistas em sala de aula. E pedi para que eles me mandassem perguntas naquela ocasião. Meia página do jornal. Eu não recebi uma pergunta. Nossa. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, que tiro no pé, que fracasso. Né, mas o que você vai fazer agora e tal? E mais uma vez, né? Joelho no chão para tentar, né, conversar e entender. E me veio, né, a ideia de lançar logo em seguida a matéria do jornal, o novo seminário sobre autismo. Foi realizado em agosto de 2023, daí nós tivemos 600 inscrições. Nossa, 600 inscrições. Foi aqui na sede mesmo que aconteceu? Pois é, foi aqui. Daí nós tivemos 500 pessoas presentes, sempre tem uma quebra desse número, né? Então veio 500 pessoas presentes. E ali surgiu uma parceria com a Universidade Anhembi Morumbi. Né? Eu expliquei para eles da ideia, do projeto. Como que aconteceu isso? Eu fui numa palestra que aconteceu no IAP, Instituto Autista Piracicaba, que é da Eliana, ali no centro, perto da loja 100. E a doutora Anelisa, psiquiatra infantil, ia falar sobre o autismo. Daí eu cheguei muito cedo na palestra, ela estava sentada ali perto, eu sentei próximo dela e comecei a conversar com ela. Ela falou, Adriano, nós temos uma universidade de medicina em Piracicaba e nós não fazemos uso dela. Eu falei, mas eu não, por exemplo, eu não tenho faculdade, então eu não sei o que é o meio, né, acadêmico e tal, como que funciona isso. Ela falou assim, eles podem fazer palestra, eles podem dar curso, eles podem fazer um monte de coisas. Falei, tá, eu tenho uma amiga da Fernanda, da minha esposa, que fazia medicina lá, ela já se formou agora. Eu falei, eu preciso falar com a coordenadora de medicina. Mandei mensagem para ela e, para minha surpresa, ela falou, venha daqui 3 dias aqui, a gente se reúne. Levei a ideia para falar sobre projeto de palestras, orientação. Ela falou, Turini, espera um pouquinho, eu vou ver se uma pessoa consegue participar dessa reunião, que é a gerente do campus, que é a Rosana Buqueri. A Rosana tinha um tempo ali, ela falou que tinha uns 10, 15 minutos, no fim ficamos 40 minutos conversando. Uau. Ela falou assim, Adriano, super interessante a ideia de levar informação, conta com a gente, nós vamos fazer um projeto aqui e vamos desenrolar isso junto. Só que nós conseguimos levar a turma de medicina, nutrição, psicologia e fisioterapia para atendimento ao público, atendimento a essas crianças. Daí a cabeça deu um nó ali, né? Porque eu falei, nossa, eu preciso de um espaço, eu preciso de clínica, eu preciso... ampliou, e assim, né? De uma forma abrupta. E daí assim, você pensa um empresário que é pai só. Eu não tenho formação médica, clínica, né? Mais uma vez, voltei para a igreja, falei com o pastor Toninho, falei, pastor, eu tenho essa proposta, né? Naquela ocasião, o pastor Toninho já pagava terapia com psicólogos para 10 crianças que eu havia pedido para ele, com psicólogos numa clínica particular aqui de Piracicaba. Ele falou, Turini... E você vê que são parentes, né? Às vezes não é coisa que se fala em púlpito, né? Não se fala. Mas aí você vê que o pastor Toninho, o coração generoso que tem, e aí através da igreja, através de todo o trabalho social que a igreja faz, que não é pouco, né? Faz um trabalho, um tratamento que talvez você nem ficou sabendo, né? E agora está sabendo, 10 crianças ali passaram. Evidentemente, né? O pastor Toninho não consegue resolver todo o problema social, médico, hospitalar e também convenhamos, né? A função da igreja não é essa, né? A igreja a função dela é levar o evangelho. Mas aí entra a parte do amor, não é? Como que a gente pode e aquele que não faz pelo da sua própria casa nega a fé, diz a Bíblia. Então veja como o pastor Toninho tem uma visão ampliada, né? Quando a gente chega com alguma questão, ele já tem praticamente a resposta. É impressionante. Então, que Deus abençoe pastor Toninho, pastora Lourdes, a nossa igreja, que sempre tenha, né, essa visão espetacular
daquilo que realmente o povo está precisando, né? Sim. Sem dúvida. Desculpa, acabei te interrompendo, mas estava dizendo a respeito que você levou esse problema, né, entre aspas, né, que é um problema de... que, na verdade, você tinha uma solução, era muito mais solução do que problema, que, na verdade, você precisava da viabilidade disso, né? Daí o pastor Toninho falou para mim, ele falou, Adriano, escolha então. Eu falou assim, porque o que eu tenho para o social é essa verba que nós estamos dedicando já para você. Eu falei, daí você vê se você quer alugar um espaço ou se nós continuamos com a clínica, né? Eu mantenho o valor, mas aí a responsabilidade do que você vai fazer ali, né? Escolha, Eu falei, não, mas posso ir atrás de um imóvel então e daí a igreja pagaria o aluguel? Ele falou, se ficar dentro do valor, sem problemas. Festa caipira. Eu saindo da festa caipira, trombo com o Eliel, da Clínica Bio. Eu virei para ele e falei assim, ô Eliel, eu tô com uma proposta da universidade, você não tem umas 2 salas lá no fundo da Bio que você possa me alugar ou que você possa me emprestar, sei lá, né? Eu falei, Adriano, eu tenho 2 salas lá que a gente pouco usa, eu poderia até ceder para você, mas o que você vai fazer? Daí eu expliquei um pouco para ele, ele falou, vá lá amanhã, que eu acho que eu tenho uma coisa, pode ser um pouco melhor aí, né? Mas passa lá. E naquela festa, a vice-presidente, a ex-vice-presidente da associação, ela me trouxe vários nomes de imobiliário, contatos e tal. Eu falei, olha, do jeito que Deus está fazendo, ele vai colocar uma clínica no nosso colo, de presente, pronta. Eu falei, então vamos dar tempo ao tempo para as coisas, né? E naquela saída de festa, falei com ele, eu fui conhecer. Ele falou, olha, e vem aqui agora, venha conhecer o que eu falei que era outra opção. Ele falou, nós temos essa clínica aqui que o locatário abandonou, foi embora, né, e ele não vai voltar. Daí entrei, já gostei, porque era uma rampa de acesso para cadeirante. Daí na hora que eu entro, uma recepção gigante, um balcão com ar-condicionado, as cadeiras, 5 salas de consultório e tal. Eu falei, Eliel, mas... não dá, né? Eu falei, centro, eu sei que centro é meio puxado e tal. Ele falou, que valor que você tem? Daí eu passei o valor para ele, ele falou, esse valor eu não consigo, mas dá para fazer a tanto, que dava, acho que 300, 400 reais a mais do que o pastor fazia o pagamento. Ele falou, então eu vou comprar essa briga dos 400 reais, a gente faz campanha de pizza, faz alguma coisa e a gente paga, né, mensalmente, e o pastor paga o aluguel para a gente dessa outra diferença. Eu falei, mas quando que você esvazia? Porque estava cheio de mesa, cadeira, ar-condicionado e tal. Ele falou, por quê? Você não gostou? Eu falei, como assim, Eliel? Eu não gostei. Ele falou, não, se você quiser, tá aqui, tá a porteira fechada, do jeito que tá. Ele falou, só me dá uma semana para eu pintar aqui para vocês. Eu falei, cara, fantástico. E assim, a nossa primeira consulta... Né? A nossa primeira consulta foi na última semana de agosto. Então foi muito rápido o que aconteceu. Daí começamos com neurologista, psiquiatra, nutrição e fisioterapia, que foi uma parceria que nós fizemos com o Cristóvão Colombo para usar as piscinas deles. E daí, de 23, só resumindo todo o trabalho que foi feito, né? De 23 para 2025, para agora abril de 2025, nós já atendemos 600 crianças. Nossa. 100% gratuito. Já passaram pelo projeto. Mais de 3 mil atendimentos. Assim, surgiram parcerias assim gigantescas para a gente, que eu falo que é só a mão de Deus mesmo para estar fazendo isso. PSEG, que que faz os MBAs da USP e Exalc. Né, eu pedi uma visita lá para conhecer, para ver uma parceria para fazer uma palestra. Mas, na ocasião, eles entenderam errado. Eles entenderam que eu ia fazer uma visita à instituição. E eles me apresentaram o prédio todo. E Deus não faz nada por acaso, né? A pessoa que me levou para a visita havia trabalhado comigo em casamentos. Ela era cerimonialista, hoje chefe de eventos lá no PSEG, e ela me levou para conhecer. Naquele momento, eu comentei que eu estava correndo atrás de comprar equipamentos para podcast. Para quê? Para a gente gravar conteúdo com especialistas, jogar na internet, YouTube, Instagram, para que chegue nas comunidades. Porque eles têm dificuldade para vir nos eventos e tal, né? Então, eles não têm essa mobilidade. Ela falou, não, mas espera um pouquinho, vamos lá no terceiro, quarto andar lá. Daí ela me mostrou 5 estúdios de ultíssima geração, assim, fantástico o equipamento que eles têm. Eu falei, Adriano, pode gravar aqui. Eu falei, mas eu não tenho condições de alugar, porque eles alugam, né, para quem precisa. Eu falei, não, mas daí você entra na agenda social do PSEG e não vai ter custo nenhum. Ali começou mais um novo trabalho, mais um braço do projeto, que foram
as gravações de podcast através do canal. Fica o convite para você que nos assiste. Deixa o canal já aí, aproveita. @entender para incluir no YouTube. Ali tem algumas entrevistas bem legais, bem bacanas. Mas que bacana. Então, você está falando todo esse projeto, né, de como que chegou, e é uma história fantástica, e você vê... Uma acho que a- velocidade astronômica. astronômica, né? e vê a mão de Deus em vários capítulos, Sim, né? com certeza. Eu creio que Deus, ele trabalha, né? Ele faz com que tudo coopera para o nosso bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas, né? Eu acho que tudo cooperou, né? Acho que essa palavra acho que nunca foi tão Não. tão revelada na sua vida como aconteceu isso. E aí, hoje, né? É claro que você está tendo muito mais acesso, né? E você trouxe um pouco de ponto, agora já não lembro se foi ao vivo ou foi um pouco antes, sobre o quanto que as escolas estão ou não preparadas, né? Porque eu lembro que na minha época, e aqui, pelo amor de Deus, gente, não quero trazer de uma maneira pejorativa, mas a pessoa, às vezes, que tinha o aspecto autista, ela era chamada de tudo quanto é nome, né? O doidinho, que não sei o quê. Na verdade, eu dei um exemplo para ele, que eu tive no Pará esses dias e fui visitar o meu primo. Isso. O meu primo, ele é autista. E ele beira os 60 anos agora. E o irmão dele era que cuidava da família, né? Que era a única pessoa que tinha trabalho e conseguia produzir, né? Os pais, eles não produzem mais, já são idosos, né? E eu vinha comentando com a minha mãe na viagem de volta, com meu pai, dizendo, poxa, como que vai ser essa família aí? Ele foi diagnosticado, Bira, não faz muitos anos, que foi diagnosticado como autista, né? E naquela época, eu lembro, quando eu era criança, que ele tomava remédios pesadíssimos, né? Porque eles eram tratados como uma deficiência mental, né? E não tinha um tratamento específico. Era algo para entorpecer mesmo a criança. E não era... Quase dopada, né? Isso, então, eu acho que com isso deteriorou mais ainda o cérebro dele, né? Então, que Deus abençoe o Job lá, a minha tia, Amém. o tio, e que eles possam, com certeza, que Deus possa dar saúde para eles, para cuidar do Job, né? E antes de responder a pergunta sobre como é que está a educação aqui, a Fernanda Turini, sua esposa, falou, Adriana, meu esposo é sacerdote do nosso lar, ele consegue fazer com tanta excelência que ele não percebe que acaba dando conta de tudo. Nossa casa, igreja, projeto, e com ele mesmo. E continue, estamos sempre com você. Enfim, Deus é maravilhoso. Olha que... Porque, assim, né, não é trivial esse tipo de coisa, né? Claro que quando você levanta a bandeira de uma causa e você conseguir manter a sua casa bem estabelecida, ainda mais com 5 filhos, já é um desafio por si só. Ainda mais nos dias de hoje, né? Desafio financeiro, porque escola, educação, enfim, tem uma série de coisas que, infelizmente, no Brasil custam muito caro esse tipo de coisa. Ainda que seja em escola pública, é muito caro você conseguir fazer tudo isso, deslocamento, médicos, enfim. E aí ela está trazendo o quanto que você faz tudo com muito zelo, né? Com muita prudência. Nós temos um desafio muito grande, assim, Bira. Eu fico num questionamento interno, assim, e a força que a Fernanda me dá com relação à empresa me ajuda a continuar com o projeto. Porque eu falo que, assim, se eu dedicasse toda a energia que eu dedico hoje para o projeto, para a minha empresa, a nossa condição teria mudado. Só que sempre que eu olho para dedicar a energia para a empresa e não para o projeto, eu vejo que o projeto vai deixar de auxiliar muita gente. Então, assim, eu tenho certeza do propósito de Deus e, assim, quando eu olho tudo que Deus está fazendo através do projeto e na vida das pessoas que... Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, assim, imaginem uma criança que só come nuggets e batata frita e Coca-Cola o dia todo. É manhã, café da manhã, almoço e janta. É a única coisa que a criança come. Nossa. É um caos. Né? É um caos para a família, porque a mãe é criticada a todo momento. É um caos na nutrição, na saúde dessa criança. Né? E é caótico isso. Fora o fato de morar numa comunidade, ou seja, os recursos financeiros são restritos. E nós conseguimos, através da nutricionista do projeto, elaborarmos uma forma de trabalho. A Juliana é mestre no que ela faz lá no projeto e ela entendeu muito a nossa intenção. Eu falei para ela, Gil, não adianta você vir e fazer um cardápio rebuscado, elaborado para uma família que não tem nem arroz em casa. Né? Que não tem nem arroz, nem o básico em casa. Ela falou, Turini, nós vamos mudar a consciência da mãe para como oferecer o alimento para a criança de forma mais lúdica. Essa criança que eu falei em questão, hoje come arroz, feijão, carne, legumes, salada,
e trocou o refrigerante por água com gás, com limão, com laranja espremida. Então, são técnicas muito simples, da forma de apresentar para a criança como ela vai se alimentar, para a mãe como ela vai apresentar o alimento para a criança. E essa criança é autista? Ela é autista, nível 2 de suporte. Tanto que hoje, esses dias, nós recebemos uma menina, e é uma das mães mais empenhadas. Que uma luta que eu tenho tido assim, pelo projeto é de abrir os olhos para os pais, que assim, nós vemos muita luta para conseguir tratamento, para conseguir diagnóstico, para conseguir auxiliar de sala e para conseguir medicação. Mas eu costumo dizer assim, não adianta nada você ter essas 4 coisas muito boas, só que seu filho chegar em casa, ele não tem uma família equilibrada para conseguir cuidar dessa criança. Então, assim, nós precisamos que os pais dediquem mais a aprender a lidar com o autismo e que entendam que o momento em casa, o momento em família também é terapêutico. É que às vezes assim... Precisa acontecer. Naturalmente, né? Não basta apenas cuidar do próprio criança, né, autista, com autismo, né? Mas também do próprio pai, que é o que você está dizendo, né? Porque às vezes ele também precisa dar essa continuidade. E às vezes ele mesmo... E eu acho que é muito bacana, né? Quando você une pessoas que talvez tenham a mesma dificuldade... Eu até, honestamente falando, irmãos, eu estou pisando em ovos aqui, porque a gente tem até dificuldade de usar como se dirigir, porque a gente não pode tratar aquilo como um problema, né? Mas, na verdade, é uma característica, né? Então, não sei nem se é assim que pode dizer, se eu estou falando de maneira correta, mas até quando as pessoas se unem e pensa que talvez algumas já começaram a superar alguns problemas, como você falou, esse da Coca-Cola, do Nuggets, da batata frita. E talvez outros pais e mães que sofrem do mesmo problema com o seu filho, às vezes sabendo que há soluções, que algumas pessoas já conseguiram passar por elas, facilita muito o processo de dor, de aprendizado, né? E acho que esse aprendizado, essa busca de informação, ela é sempre indispensável. E que bacana que vocês olham para essas duas aspectos. Eu tenho certeza que essa mãe aí ficou muito feliz, né? De, poxa, eu consegui realmente colocar agora um pouco mais de saúde na mesa para o meu filho. Uma vez ela saiu do consultório chorando. Eu falei, ô Gil, o que você está fazendo? Você está brigando com as mães aí, né? Dando risada e tal. Ela falou, Adriano, sabe por que das lágrimas? Ela falou assim, que agora a família parou de criticar ela. Ela falou, eles não ajudavam. Eles não estavam ali para ajudar. Eles só chegavam para a mãe e falavam, viu, você é uma irresponsável, olha o que você está fazendo para a menina comer. A menina só come isso, você é louca, você não é uma boa mãe, não sei o quê. Só que assim, ninguém sentava para tentar dar comida diferente para a menina. Entendeu? Então, ninguém tentava ajudar. Então, todo mundo criticava. Das duas partes, né? Então, era muito pesado. Então, assim, nós começamos a dedicar uma atenção muito grande quando o Bira falou a respeito das escolas. Nós pensamos na estrutura do treinamento para os professores. Porém, me chegou uma necessidade que me surpreendeu até, vinda de uma diretora que acompanhou uma criança porque a família não tinha condições intelectuais de entendimento do que precisava ser feito com a criança. Ou seja, a neurologista ia passar o que precisava ser feito e a mãe não tinha condições de entender. Então, essa diretora, mesmo não podendo, ela acompanhou essa criança na consulta. Para quê? Para que ela pegasse as informações e ajudasse a família a tratar a criança depois. Ela virou para mim e ela falou assim, Turini, se você conseguir nos ajudar de alguma forma, nós nunca tivemos tanto caso de afastamento de professores por crise de pânico, depressão e burnout. As professoras precisam de ajuda. E meditando um pouco a respeito disso, quando você fala do professor, a gente só pensa no professor dentro da sala de aula. A gente não pensa que essa mulher ela tem que sair de casa e ela tem que deixar, às vezes, o almoço pronto para alguém fazer e dar para o filho. Ela precisa levar os filhos na escola. Ou cuidar de alguém que leve os filhos na escola. Ela tem uma vida também fora da escola. Daí ela vem classe... e dá aula. Daí ela tem que ser perfeita no que ela faz dando aula. Ela sai dali, ela tem a vida dela com os filhos, a vida conjugal dela com o marido. E depois ela tem a vida social dela. E fora tudo isso, ela também precisa preparar material de escola, precisa estudar, ela precisa preparar, corrigir prova, por exemplo. Então, é uma sobrecarga em cima deles muito grande. Quando você não tem ajuda para como receber melhor essas crianças, tudo se torna mais difícil. Eu imagino também que até a própria
ignorância no sentido de ausência de informação, ela não tem informação, às vezes, para lidar com aquela situação. Então, natural, quando você não tem, você vai gastar muito mais energia, né, para, às vezes, solucionar algum problema de manter a sala em ordem. Quando falo manter a sala em ordem, no sentido de conseguir conduzir as crianças em prol de um aprendizado, né? Porque ela não tem técnica, ela não está preparada para aquilo. Bira, imagina assim, faz quanto tempo que você e a Bárbara trabalham com o Ministério de Casais? Olha, na sede... Entre todas as igrejas que vocês já fazem passaram. 15 anos. 15 anos. Ou seja, a bagagem que você tem, se eu trouxer um problema grande para você de um casal, você vai conseguir, calma, senta aqui, Serenidade. vamos conversar, deixa eu escutar ele aqui sozinho, depois traz o casal junto, orienta. Você tem as ferramentas para fazer uso. Imagina chegar um casal, vários casais para você, e toda ferramenta que se apresenta não funciona. E você vê os casais se separando. Vamos trazer para o autismo agora. Imagina a professora que tem só pedagogia e ela não tem conhecimento do autismo, e a escola, a gestão da escola não investe no conhecimento dos professores. E essa professora também não tem dinheiro para pagar um curso, por exemplo, um curso perfeito que eu acho que hoje nós temos aqui em Piracicaba, o MBA USP-ESAL, que tem gestão escolar e educação inclusiva, com a doutora Rosebelli. Eu conversei com ela, o conhecimento que ela tem é fantástico. Eu gostaria de fazer um MBA com ela, eu preciso fazer a graduação primeiro. Então, assim, é esse estresse, porque a professora vê que a criança tem capacidade. A professora que consegue olhar para a criança, além da dificuldade, já é um ganho gigantesco para essa criança. Porque daí você começa a cuidar das habilidades dessa criança. Você trabalha no que ela é boa. Fortalece o que é bom, né? Fortalece no que é bom. Inclusive, Mas vamos falar é uma técnica que os americanos usam muito, né? Que eles não enfatizam a matemática, o inglês, por exemplo. Eles focam naquilo que a pessoa é boa. Vai produzir, né? vai gerar produção. Você imagina isso numa empresa. Por exemplo, quando a gente fala de vaga de PCD, que é pessoas com deficiência, geralmente a gente fala que eles ocupam vagas de subemprego. É empacotador de supermercado, repositor de gôndola. É alguma coisa assim, não desmerecendo quem tem esse cargo. Mas a gente não pensa numa vaga onde o intelectual dessa pessoa é valorizado, ou as habilidades dessa pessoa são valorizadas. Só que o autista ele tem muita dificuldade de chegar aqui e conversar com vocês. Então, por exemplo, eu já soube de casos de uma entrevista de emprego que o entrevistador deu um tapa na mesa porque a pessoa entrevistada não conseguiu olhar para ele. E na hora que ele deu o tapa na mesa, o menino levantou e foi embora. Só que assim, se você pega o trabalho que esse cara faz com planilhas, com números... Nível de concentração. Você trabalha com banco, por exemplo. Isso é fantástico. Então, assim, eu percebo que algumas empresas têm essa iniciativa. Tem um amigo que tem uma agência de publicidade em São Paulo. Tem 6 andares lá, o prédio onde eles ficam. Ele entrevistou um designer gráfico. Falou, Adriano, é a melhor contratação que nós já fizemos na história da agência. Só que ele teve uma sabedoria. Ele trouxe escrito para mim algumas dificuldades que ele tinha, algumas habilidades que ele tinha e dificuldades. E me entregou logo no início da reunião. E uma me chamou a atenção. Eu não subo no elevador com mais pessoas. Eu tenho que estar sozinho. Daí, no final da entrevista, ele falou, mas, fulano, como é que fica isso aqui, né? Ele falou, eu me responsabilizo. Mesmo que eu precise descer nos 6 andares e voltar, eu me responsabilizo. Daí o meu amigo fez a reunião com a equipe lá e falou, então vamos deixar ele descer sozinho e depois a gente desce. Beleza. Ele falou assim, Adriano, é o melhor funcionário que nós temos na área de design gráfico. Uma coisa porque simples, é o hiperfoco dele. É uma coisa simples, né? Que todo mundo, se de repente a porta do elevador abrir e ele estiver lá, deixa ele descer, né? e pronto. É uma coisa simples que todo mundo fica confortável. Né? E, na verdade, aí, você se adequa, né? Só mandar um abraço, a gente está chegando, o assunto está muito bom, mas estamos chegando no no final. final. Tá muito bom mesmo. Mas eu vou mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui, ó, a Lucélia Pompeu, é incrível como Deus trabalha, né? Falando muito aqui, né? O Antenor falando que Deus é lindo, enfim... Luciene Braga também está mandando paz, seja convosco. E também aqui a Andréa Fidelis fala uma coisa que começou tão pequena, se transformou em algo tão grandioso. Né? E tá aí o YouTube, viu? Se você não viu aí, Entender para Incluir, né? No YouTube, está escrito aí. Então... A Fernanda Turini ela acabou escrevendo aqui Entender para Incluir. É isso aí. Que Deus possa abençoar. Mas, Turini, deixa eu fazer uma pergunta para você.
para a gente já indo para os nossos finalmente. O que de projeto que vocês têm hoje? Muita coisa, né? Você falou muita coisa aqui que já aconteceu, mas eu acredito que tem mais a acontecer, né? Porque eu acredito que, quem sabe, você encontrou um propósito poderoso, né, para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família. Que projetos vocês estão elaborando aí para o futuro? Quem sabe um blog, você falou da dificuldade da comunicação, né? Quem sabe um blog, né, você fazer um editorial lá, todo bem estruturado, e aí para que leve realmente essas informações aí para esses professores que de repente não conseguem fazer um MBA, e aí de repente fica até a proposta, né? Que projeto que vocês entendem hoje que vocês estão, tanto aquilo que vocês estão planejando e aquilo que vocês já engatilharam e que de repente precisa de algum auxílio aí? Algo que já está acontecendo, é a instalação de uma sala onde vai ser um consultório odontológico. Né, a Uniodonto doou para a gente a cadeira odontológica, que é o mais caro. Porém, alguns instrumentos, compressor e tal, algumas coisas assim, nós já ganhamos também de um clube de Rotary aqui de Piracicaba. Mas os periféricos e instrumental do dia a dia, nós vamos precisar fazer a compra. Então, nós estamos fazendo algumas ações aí, onde nós vamos adquirir. Mas algo muito importante que eu gostaria, até pelo ambiente de igreja que nós estamos, né, é deixar uma mensagem para o Ministério Infantil. Né, eu fiquei muito feliz com a autorização do pastor Toninho e do pastor Bortolazzo de visitar algumas igrejas quadrangulares para a gente falar com o Ministério Infantil. Quando a gente fala do Ministério Infantil na igreja para uma família atípica, ou seja, uma família onde tem uma criança autista, nós estamos falando muito mais do que evangelizar essa criança. É importantíssimo que a criança venha para a igreja e ouça a palavra de forma lúdica, como as nossas igrejas fazem, como as nossas escolinhas fazem. Porém, muitas vezes, as crianças autistas não têm condições de ficar dentro da sala de aula. Com outras crianças. Respeitando, claro, o tamanho de cada uma das igrejas, o tamanho das equipes e tal. É só uma ideia para que cada um pense na sua. Eu costumo dizer que é muito importante que eles tenham a consciência que, enquanto aquela criança está nas salinhas ou está com os professores do Ministério Infantil, nós estamos dando a oportunidade de uma mãe que muitas vezes está sofrendo com crise de pânico, depressão e tentativa de suicídio. Nossa. Ouvir a palavra de Deus. A sociedade não quer ajudar. A sociedade só quer criticar. Você fala da criança chegar na igreja, ela ir para a salinha com pessoas que tivessem e deixar essa mãe no culto para ouvir a palavra. Não precisa ser especialista em autismo também. Porque, por exemplo, se você pegar o hiperfoco da criança, a criança adora dinossauros, deixa algumas coisas de dinossauro lá e você vai entreter ele por 2 horas ali com você. Mas Adriano, isso é segregação, ou seja, você vai montar um lugar... Vamos pensar... Não é esse o sentido. A ideia, eu não estou falando tecnicamente ali, né? Eu estou falando que, assim, é um momento onde essa mulher conseguiu sair de casa, primeiramente. Ela conseguiu sair de casa na intenção de buscar ajuda. Ou de buscar a palavra, buscar o evangelho. E aquele momento é o momento onde o Espírito Santo vai conseguir trabalhar. Conseguir não, né? Porque Deus consegue o impossível. Mas, assim, é um momento que ela está oportunizando. Ela está aberta para permitir que o Espírito Santo age na vida dela. E, de repente, o pessoal fica, mãe, ele não quis ficar lá embaixo. Mãe, vem aqui que a gente não sabe o que fazer. Mãe, isso acaba fazendo com que a família fale, quer saber, eu não volto mais. Eu não vou mais ali e tal. E, às vezes, medidas muito simples acabam ajudando essa mãe e nós estamos salvando uma vida. Estou falando da vida da mãe como da vida da criança. Agora, quando a gente traz isso para a vida de um casal, nós podemos salvar um casamento também. Sem dúvida. Porque, às vezes, o pastor está fazendo uma pregação na igreja e falando sobre dificuldade financeira, por exemplo. E falando, dando uma palavra onde vai aquecer o coração daquela família e falar assim, nós vamos sair dessa juntos. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. E, às vezes, a mulher ou o marido pega na mão do marido. E aquela rotina dentro de casa, vivendo as dificuldades do autismo, faz com que esse casal se afaste um do outro. Porque um tem que ficar cuidando da criança e o outro do sustento da família. Né? Então, assim, quando o casal ainda está junto, porque o número que nós temos é de 10 famílias, 6 o marido já foi embora. Olha que triste. E não é divórcio, é abandono mesmo. O marido abandonou a criança com a mãe porque para ele é pesado. O que a gente mais ouve homens dizer é que é muito pesado para mim. Como assim?
Isso aí não... E vai se tornar mais simples, mais fácil para essa mulher ficar sozinha com a mãe. Inconcebível, né? Né? É verdade. Então, assim, esse é o grande papel da igreja, aonde eu fico feliz do pastor Toninho ter autorizado a gente de fazer esse trabalho com as quadrangulares. Muitas igrejas já abriram portas para a gente falar com o Ministério Kids. Fica o convite para outras denominações também. Se alguém quiser que a gente leve essa palavra, né, para essa conversa com o Ministério Infantil ou até com as lideranças da igreja. Perfeito. Porque, por exemplo, não adianta nada a gente ter um Ministério Infantil muito bem treinado e um diácono receber muito mal essa família na igreja. É todo um contexto, Tem né? toda uma todo um construção dessa ideia de inclusão. Então, nós precisamos falar sobre isso. Fico muito feliz com esse espaço para a gente falar a respeito. E me coloco à disposição. Nós não cobramos absolutamente nada para falar sobre isso, né? Os tratamentos, as consultas que nós fazemos no projeto. Hoje nós temos nutricionista, fisioterapia, psicólogo para pais e professores. Nós não temos psico para crianças. E nós temos futebol e jiu-jitsu, que é uma parceria aqui com a igreja. Todos esses atendimentos são gratuitos e as nossas palestras também. As nossas falas também. Então, qualquer visita que precise ser feita... Ou seja, acaba se tornando um caminho, né? Inclusive, que já foi mastigado, ou seja, trilhado por vocês para facilitar processos, né? Para que a igreja, mais do que receber uma criança com aspecto autista, mas ela tenha condições também de cuidar dessa criança, não somente pela infraestrutura que ela tem, mas com pessoas qualificadas, amém? Olha, o programa é bom, a hora voa, né? Que Deus abençoe grandemente a grande audiência que a gente está tendo hoje, as dezenas de pessoas aqui conectadas, seja no Facebook, no Instagram, né? Se isso, você tem um professor, alguém que de repente queira até mesmo levar essa live, compartilhe para ela, vai ficar gravada aqui para que você possa ter acesso a essa live. Então, que Deus abençoe. O professor do seu filho, de repente. Isso, né? Exato. Então, é uma maneira também de você evangelizar. Amém, queridos? Adriano Turini, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Obrigado aqui por esse presente. Olha, um presente especial. Que foi feito por eles aqui, ó. Então, bênção do trabalhador. Obrigado aí, Adriano, Fernanda também, que proporcionou essa caneca aqui para nós. Então, agora a água terá um sabor diferente. Olha, né? então. Agora a água tem água personalizada. Amém, queridos? Vamos orar então, pastor Ezequiel? Você quer orar por nós aqui, agradecendo pelo programa, por favor? Pai querido, em nome de Jesus, que a tua doce presença, Senhor, esteja aqui conosco. Muito mais, Senhor Jesus, aí nas famílias que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora. E, Pai, que o Senhor possa abençoar esse projeto, o projeto Samuel, Senhor, liderado aí pelo Turinho, pela Fernanda, Senhor. Que o Senhor possa capacitá-los a cada dia. Que o Senhor possa cobri-los com a tua sabedoria, Senhor. E que mais, Senhor, parcerias possam chegar, pessoas interessadas em ajudar, direta ou indiretamente, Senhor. E que o Senhor, com o seu bom tesouro, possa abençoar, Senhor Jesus, esse projeto e que cada profissional envolvido, Senhor, eles sejam cobertos pela tua presença, pelo teu poder, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, individualmente, com as suas famílias, Senhor, e por algumas dificuldades, Senhor, que de repente tenham. Deus eterno, o Senhor é o nosso Deus, o Deus do ouro e da prata, o Deus aquele que consola o coração aflito, e que o Senhor possa também abençoar essas famílias dessas pessoas que levam seus filhos, Senhor, e precisam de um apoio. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o nosso pastor Toninho, abençoa a nossa pastora Lourdes, abençoa a nossa igreja, Senhor, que tem se preocupado também com com mais essa parte, Senhor, social, e que grandes feitos, Senhor, sejam feitos para engrandecimento do Teu nome, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, então, né, a sua início de semana, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Obrigado mais uma vez, Turini, obrigado, pastor Ezequiel, aqui pela companhia. Semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, e mais uma bênção do trabalhador. Amém. Deus abençoe. Um excelente término de segunda-feira aí para você, um excelente término de feriado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.